A mais recente live semanal do ex-presidiário Lula registrou a pior audiência de todas as 17 lives feitas até hoje por ele. Pouco mais de 3.500 visualizações simultâneas. Ou seja, se juntar toda a galera que assiste esse programa, não dá para encher uma Kombi. No fim da transmissão, constatamos que houve 22 mil pessoas assistindo essa jossa. Imagina a irrelevância do negócio. Somadas todas as 17 lives do Lula até agora, o total de visualizações chega a 900 mil. Só para você ter uma ideia de quão baixo esse número é, as lives do Bolsonaro chegavam a 900 mil visualizações numa live só, numa só transmissão. O que aconteceu com o Lula, o que se dizia tão popular, tão amado? Porque ninguém quer olhar a cara dele. Cadê os 60 milhões de eleitores que não querem escutar as novidades que o ex-presidiário tem para compartilhar? Onde se enfiaram esses 60 milhões de eleitores? E a audiência das lives do Lula não sobe nem com Viagra, né? Compara. O Bolsonaro fazia uma live num canto da sala com xícara de café na mesa e recebia centenas de milhares de visualizações. Aliás, ele é o segundo político mais popular das redes sociais no mundo. Agora o Lula, ele gasta dinheiro público em produções cinematográficas, pelo menos para padrões de live, né? E para quê? Para fazer proselitismo barato, para enganar o povo, para falar abobrinha. Falar abobrinha. Parece um programa barato de variedades. Outro dia ele estava falando sobre o canto dos pássaros no vídeo dele. Parecia que o canto dos pássaros era a única coisa digna de se ouvir ali. Enquanto isso, o Lula não usa o tempo das lives para conversar com o povo, para falar, por exemplo, do rombo recorde nas contas públicas, da explosão irresponsável do gasto público, ou a queda dos investimentos produtivos. Afinal, ninguém em sã consciência vai investir num país governado pelo lulopetismo. Ou sobre os impostos, né? Com a famosa reforma tributária recentemente aprovada, vão ser os impostos mais altos do mundo. O governo dele é um verdadeiro desastre. E ele não tem muita coisa para defender nas lives, não é mesmo? Mas se você pensar bem, lembre-se que, segundo as urnas eletrônicas do Brasil, as mais seguras do mundo, né? O ex-presidiário recebeu 60 milhões de votos. Isso é muita gente. Dava para segurar uma live decente, mas eles nem aparecem. Mistério. A pergunta que sempre emerge nesses momentos é: onde estão esses 60 milhões de eleitores? O que comem e como se reproduzem os 60 milhões de eleitores que, segundo o TSE, e só ele, votaram no ex-presidiário Pinguço? Será que esse pessoal todo votou e se arrependeu? Ou não votou? Dá só uma olhada na festa patriótica do 7 de setembro do ano passado, de 2022, com Bolsonaro, quando Bolsonaro era presidente. Cheio. Um fenômeno. Já com o Lula, não tinha ninguém na esplanada dos ministérios. O povo não foi. Cadê o pessoal que supostamente votou no Lula? E não é que o brasileiro tenha perdido interesse na política. As redes sociais hoje estão cheias de pessoas como eu e você, que têm interesse no que está acontecendo, que tem uma posição política e que não quer ver o Brasil sucumbir ao comunismo ou ao lulopetismo. O fato é que ninguém mesmo quer escutar o que o ex-presidiário fala. Primeiro porque ele mente. Ele finge que nós vivemos num mundo paralelo em que a desgraça que é o governo dele, o governo que ele está fazendo, não é perceptível. Ou não é vista ou não é sentida, principalmente no bolso. Tem um monte de vídeo recente na internet, por exemplo, falando das dificuldades que o nordestino tem hoje para ter acesso à água, apesar de que o Bolsonaro já tinha inaugurado a transposição do Rio São Francisco. As lojas vazias,
os negócios fechando, as nossas liberdades sendo carcomidas pelo STF e pelo próprio lulopetismo. E nós, pessoal da direita, lutando para evitar que essa tragédia de governo destrua o nosso país. E se nem o dono do PT é popular e ninguém se anima com as lives dele, o que é que o PT está fazendo no governo? Será que nem os gastos bilionários com publicidade nos jornais, nas redes de televisão, amestrados, será que nem esses investimentos vão conseguir manter esse governo fajuto de pé? A alternativa que seria a esse tipo de investimento talvez fosse que o Lula fosse para a rua falar com o povo. Mas aí vocês sabem o que aconteceria, né? Chuva de ovos e gritos de Lula ladrão. Pelo menos é isso que tem acontecido nas poucas vezes que esse senhor foi visto nas ruas do Brasil. Para o Lula, não há live, não há povo e não há rua. Só uma merecida irrelevância. Curta, comente e participe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se no canal e aperte os sininhos de notificações para assistir os nossos vídeos. Obrigado e até logo.